Olá, ah, bem-vindo todos à segunda aula do minicurso Confrontando a Ideologia Dominante, a derrubada dos monumentos históricos ao redor do mundo em 2020. Meu nome é Júlia Cabral, eu sou historiadora e mestrando em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, em nome de nós duas, a organização do evento, pelo espaço e pela oportunidade oferecidos. Eu também gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o percurso dessa aula. Nessa aula, então, eu vou abordar, introduzir e revisar teorias latino-americanas e caribenhas, antirracistas, interseccionais e revolucionárias, como a teoria da negritude, os estudos culturais britânicos, a teoria da colonialidade do poder e as contribuições teóricas fanonianas. Para isso, então, serão analisadas as principais teses e contribuições de autores clássicos como Aimé Césaire, Leopold Senghor, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Aníbal Quijano, Stuart Hall e Homi Bhabha. Na próxima aula, a aula 3, que será oferecida em conjunto, nós dois discutiremos e analisaremos, caso a caso, os protestos antirracistas que tomaram os espaços públicos em cidades norte-americanas, inglesas, belgas e brasileiras. Nós esperamos proporcionar, com esse curso, uma reflexão sobre a realidade social que nos cerca e os impactos sociopolíticos do sistema em que estamos inseridos. Eu acredito que algumas análises e pressupostos precisam ser feitos e colocados antes de darmos início a essa aula. A ideia por trás do resgate das teorias que são evocadas nesse minicurso é oferecê-los ferramentas analíticas sobre o sistema no qual todos nós estamos inseridos. Fazemos parte e somos influenciados. Os acontecimentos vistos nos protestos antirracistas ocorridos nos últimos anos são um reflexo de uma crise dentro desse sistema. Eles servem para acender uma luz de que algo não está correto na nossa sociedade. Esse sistema que usufrui da opressão de certas camadas da sociedade para a maximização de lucros, da exclusão de pessoas negras e da manutenção dessas pessoas na base da pirâmide social, com o intuito de promover os recursos necessários para que uma minúscula parcela da população mundial permaneça no topo. Por sua vez, esses espaços de memórias, eles são representativos de um passado histórico dessas nações ocidentais, um passado baseado no colonialismo e na expoliação. Mas eles também refletem o presente, eles refletem a continuidade dessa narrativa colonial que sedimentou essas sociedades. Então, a crise de representação desses monumentos históricos, desses espaços públicos de memória, reflete uma crise social, porque esses espaços são construídos e mantidos pelo inconsciente coletivo. Vocês precisam ter em mente de que há uma narrativa dominante, essa narrativa que a minha colega Caroline já comentou na aula anterior e já explorou a fundo. Essa narrativa dominante que constrói e mantém esses espaços como representação de uma determinada parcela da sociedade. Uma parcela que é branca, rica, entre outras características. E é essa narrativa que tanto o movimento social quanto nós, de forma representativa, temos o intuito de questionar e reivindicar. E nós vamos usar as bases teóricas trazidas pelo pensamento periférico para tecer essas críticas. Dito isso, então, vou iniciar pela análise da teoria da negritude. Aimé Césaire e Leopold Senghor são considerados os fundadores dessa corrente teórico-literária que ficou conhecida como negritude. Esse conceito, cunhado em 1935 por Césaire, ele tinha o intuito de sustentar uma identidade negra híbrida na diáspora negra não assimilada, que não era assimilada nem na colônia, nem nas metrópoles, devido à impossibilidade dentro desse sistema colonial racista. A crítica é principalmente voltada para a sociedade europeia, com foco maior na sociedade francesa. Os autores eles buscavam, portanto, por meio de um resgate da tradição cultural africana, positivarem os atributos negros que eram negativados pelo racismo colonial. Isso fica evidente quando a gente
olha para a própria palavra, para o próprio termo negritude. Ele foi cunhado a partir do conceito pejorativo de nègre, em francês, em contraposição à palavra tradicional noir, que é para intitular as pessoas negras. Eles foram influenciados pelos movimentos que surgiram no início do século XX, dentro das elites intelectuais antilhanas e africanas que migraram para o centro e para as metrópoles para estudarem e acessarem as universidades. Essa elite também partilhava do sentimento não assimilacionista, assim como sofriam do racismo cotidiano. Césaire e Senghor, eles criam a base para outros movimentos, como o movimento do panafricanismo e os movimentos de luta pela libertação em países africanos. Senghor, então, em sua obra O Contributo do Homem Negro, ele busca exaltar as contribuições da cultura africana e do povo negro ao mundo, a partir de uma visão humanista romântica. Ele discorre a respeito da formação da sociedade negra, que funciona, em sua visão, como uma grande família formada por diversos círculos familiares ou tribos, que dividem uma mesma economia e moral, bem como as mesmas tarefas, sem uma hierarquização interna, nem mesmo com a mulher. Todos seriam regidos por um mesmo descendente, homem ou mulher, que representaria tanto o passado como o ancestral, quanto o aspecto divino religioso. E este ou esta seria o sacerdote ou sacerdotisa dessa comunidade. Além disso, ele argumenta que as questões da propriedade privada e do trabalho são um grande mal da sociedade capitalista e que a sociedade negra que na sociedade negra essas questões vão além da simples realização e desenvolvimento individual. Elas servem para o crescimento espiritual do indivíduo e não estão baseadas na acumulação de riqueza própria do capitalismo, mas na produção na produção para todos os indivíduos da comunidade. O Senghor, ele reforça o viés holístico que rege essa comunidade, que existe a partir da ligação do indivíduo com a natureza e com seus antepassados, que ocuparam as mesmas terras que suas futuras gerações vão ocupar. E também defende que é esse trabalho na terra que enobrece a alma negra e faz ela permanecer primordialmente rural. É com essa argumentação que a gente percebe a proposta do autor em resgatar características ancestrais e primitivas da cultura africana para as contrapor ao sistema ocidental de democracia liberal, hierárquica e oligárquica. Ele ainda assim se apoia na perspectiva humanista romântica, mas também socialista, promovendo um passado ancestral comum que engloba tanto os colonizados quanto a diáspora negra. Além disso, a comunidade negra ela se apresenta como um exemplo de salvação dos problemas causados pelo capitalismo. Nesse sentido, o autor ele apresenta a estrutura de uma unidade pluralista negra como uma melhor opção frente à democracia ocidental. Césaire, por outro lado, na sua obra Discurso sobre o Colonialismo, que foi relançada nesse ano, ele discorre a respeito das bases racistas do sistema colonial, que, por meio do apagamento cultural dos colonizados, impunha sua dominação cultural europeia, que se sustentava pelo uso instrumental da violência contra o povo colonizado. Desse modo, a obra ela possui dois objetivos centrais. O primeiro seria confrontar a utopia liberal da burguesia em ascensão na Europa, que vivia o pós-guerra, e o segundo seria alimentar a luta anticolonial na Ásia, África e nas Antilhas. Sendo assim, tendo também como base a teoria marxista, Césaire vai criticar a produção capitalista da exploração do proletariado e exploração do colonizado com fins de expansão econômica dentro de uma dita civilização racional europeia. Ele põe-se a desconstruir todo o pensamento racional colonial do salvador europeu missionário, filântropo, evangelizador e conquistador que dominava o imaginário social ocidental da época.
Na sua extensa crítica à corrente teórica do humanismo, Césaire ressalta o papel do racismo, que incentivava a normalização do genocídio dos povos negros nas colônias, que sedimentou a sociedade ocidental. Essa mesma sociedade que, por sua vez, se surpreendeu e falhou em reconhecer esses mesmos mecanismos de extermínio e opressão no nazismo. E é esse mesmo racismo que compõe a base filosófica capitalista, este que também era usado para justificar a colonização, como se ele instituísse o capitalismo ao colonizador um direito de dominação do outro. Dessa forma, então, Césaire vai argumentar que o nazismo na Europa só foi possível porque a expropriação, a exploração e o extermínio dos povos não europeus fora e continuara sendo permitido no seio da sociedade ocidental durante o colonialismo. Que filosofia humanista seria essa que não reconhece a todos como humanos, que inferioriza e corrobora para a opressão dos negros? Além disso, Césaire ele afirma que a colonização não desumaniza apenas o colonizado no colonialismo, mas também o colonizador. A animalização e objetificação do colonizado, que é nutrida pela narrativa colonial, afeta também o colonizador. Tendo em vista que nem a colonização nem o imperialismo trouxeram de fato nenhum dos supostos progressos como cultura, segurança, nem desenvolvimento econômico e jurídico, mas sim instituiu econômicas dependentes, suprimiu religiões, massacrou populações originárias e confiscou terras a serem entregas para as elites colonizadores, Césaire ele vai argumentar que, na verdade, essas comunidades originárias elas já possuíam formações de governos democráticos, em formas de cooperativas e sociedades fraternais, além de serem autossuficientes. Elas tinham por base as economias naturais, sendo a adoção do sistema capitalista europeu o motivo, na verdade, da sua ruína. Porém, não é um retorno às origens que ele defende, nem a manutenção do sistema colonial vigente, mas o nascimento de uma nova civilização que se dá a partir da união de todos os povos colonizados e que deveria ter como base essa rica herança cultural negra. Por fim, Césaire vai abordar a questão do nacionalismo burguês, que destaca as grandes civilizações antigas como construída de diversas nações que colaboravam entre si e se apoiavam, que tiveram sua ruína exatamente quando optaram por se transformar em uma só nação homogênea que eliminava as diversidades internas. E é esse mesmo processo que é incentivado pelo capitalismo por meio das políticas imperialistas, tanto estadunidenses quanto europeias. Por sua vez, todos esses fenômenos maléficos do capitalismo, ele vai concluir, só poderão ser combatidos com a revolução proletária que derrubará a tirania burguesa para dar lugar à ditadura do proletariado. Classe esta que sofre diretamente com a opressão promovida pela classe dominante. Em conclusão, então, a obra de Césaire serviu para enunciar que o fascismo nada mais foi do que uma ramificação do colonialismo, e que o racismo foi e continua sendo a ferramenta utilizada para a manutenção do capitalismo. Além disso, as contribuições da teoria da negritude foram resgatadas devido ao seu papel central no desenvolvimento das teorias que vão ser expostas a seguir, assim como foram essenciais na criação da condição político-ideológica da luta anticolonial. Tais teorias inspiraram também os movimentos negros, como dos Panteras Negras. Bom, quem foi, então, Frantz Fanon? Fanon foi médico, psiquiatra, filósofo político, teórico do colonialismo e de seus meios de superação, além de militante revolucionário. Ele nasceu na Martinica em 1925 e se formou em psiquiatria na França, exercendo sua profissão na Argélia, onde se tornou membro da Frente de Libertação Nacional, que foi um movimento insurgente pela independência argelina. Fanon serviu de inspiração central
também para os movimentos negros e movimentos de direitos civis, devido à sua profunda análise da situação do colonizado, em que ele diagnosticou, a partir da sua experiência diária como psiquiatra, a opressão imperialista e o efeito psicológico devastador causado pelo racismo. O autor trata, em suas principais obras, Peles Negras, Máscaras Brancas e Condenados da Terra, questões como o panafricanismo, os sentidos da negritude na África e no Caribe, que nos fornece chaves para compreender os mecanismos de estrutura racista e colonial que seguem nos assombrando. Vamos, então, analisar um pouquinho de duas obras dele, sendo a primeira Peles Negras, Máscaras Brancas. Fanon tem como base nessa obra duas afirmações centrais. A primeira é que os brancos se consideram superiores aos negros, e a segunda é que os negros querem demonstrar aos brancos, custe o que custar, que são equiparáveis. Para ele, a solução e tratamento dessa velha sociedade colonial em crise se inicia com o diagnóstico deste complexo do colonizado e do sistema colonial. Por isso, cito, a verdadeira desalineação do negro requer um reconhecimento imediato das realidades econômicas e sociais. Se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo: econômico, em primeiro lugar, e em seguida por interiorização, ou melhor, epidermização dessa inferioridade. Ele então vai concluir que o negro precisa travar a luta anticolonial em dois níveis: no nível econômico e no nível psicossocial, tendo em vista que, em termos históricos, os dois se condicionam mutuamente. Por isso, qualquer libertação unilateral seria imperfeita, e o pior erro seria acreditar numa interdependência mecânica entre ambos. Contudo, Fanon vai discordar que a solução deve passar pela proposta cunhada pelo movimento de negritude, que o antecede e influencia, em grande medida, que buscava a valorização do negro, da cultura negra e de um retorno ao passado histórico pré-colonial, porque ele acredita que o objetivo deve ser acabar com o complexo criado e perpetuado pelo sistema colonial. O primeiro sintoma identificado por Fanon no complexo colonial é o domínio colonial sobre a linguagem. Em sua análise sobre a relação entre o negro e a linguagem, ele aponta um fenômeno que, posteriormente, será trabalhado e incorporado pelos estudos culturais britânicos, aí que nós vamos tratar, chamado hibridismo. O hibridismo, segundo ele, acontece quando o negro colonizado desembarca na metrópole. Para o negro recém-desembarcado, a adoção de uma linguagem diferente daquela da coletividade que o viu nascer revela um deslocamento, uma clivagem. É a partir desse choque cultural produzido pela linguagem, seja ela simbólica, como roupas, trejeitos ou o próprio idioma, que o negro irá buscar se adaptar para ser assimilado na sociedade europeia. Ele aponta, citando, falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura. O antileno que quiser ser branco, tanto mais o será, quanto mais estiver assumido como seu instrumento cultural, que é a linguagem, quanto mais estiver assumido como seu instrumento cultural, a linguagem. Historicamente, é preciso entender que o negro quer falar o francês porque é a chave capaz de abrir portas, que para ele, há meros 50 anos, estavam interditadas. Nesse sentido, o que a gente extrai é que o discurso colonial ele é crucial para exercer uma série de diferenças e discriminações que moldam as práticas discursivas e políticas da hierarquia racial e cultural que permanece na sociedade moderna. O segundo sintoma identificado por Fanon é o suposto complexo de inferioridade ou dependência do colonizado. Fanon ressalta que se ver como negro surge a partir de uma criação social concebida e imposta pelos brancos para a implementação e perpetuação da relação colonial, que traz consigo o imaginário social de sua superioridade histórica e cultural branca, europeia e norte-americana. Isso é, a criação do sistema colonial, a colonização do pensamento e a colonização da cultura foram alicerce para a criação desse pressuposto de que há uma inferioridade entre o colonizado frente ao colonizador. Fanon vai afirmar que a alteridade para o negro não é o negro, mas o branco. Isso é, o negro se percebe como negro quando confrontado com o branco colonizador.
ou seja, cria-se uma alteridade a partir desse encontro. Consequentemente, a partir da criação e imposição desse sistema, cria-se essa relação de domínio em que o negro, conforme cito, começa a sofrer por não ser um branco, na medida em que um homem branco impõe uma discriminação, faz dele um colonizado, extorque-o de todo valor, toda a originalidade. Como resultado, o negro busca se assemelhar ao branco, ou seja, forçar o branco a reconhecer sua humanidade intrínseca. Que é o que vai ser resgatado pela teoria da negritude, essa humanidade intrínseca, natural do negro, para poder descartar ou desconstruir esse discurso racista. Mas o Fanon ele vai criticar isso e ele vai dizer que se ele, o negro, se encontra a tal ponto imerso no desejo de ser branco, é porque ele vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade. Uma sociedade que extrai sua consistência da preservação desse complexo. Uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça. Mas a solução que o Fanon vai propor não seria de buscar assemelhar-se ao branco, mas o rompimento total com esse sistema e suas estruturas coloniais racistas. O negro deve buscar formas de combate, não de assimilação. Essas formas de combate estarão presentes futuramente nas lutas de descolonização e independência. Acho importante ressaltar também aqui que, apesar de estarmos falando de um racismo colonial, é posto que esse racismo se estende até hoje. O racismo colonial não se difere de outros tipos de racismo, ele ainda é racismo. E se uma sociedade colonial era racista, essa sociedade continua existindo hoje. Um país continua sendo racista. Não existe diferenciação. É isso que Fanon vai defender em suas teorias. Qual seria, então, o mecanismo de combate e libertação desse complexo que a gente abordou anteriormente, desse complexo do colonizado? O mecanismo de combate e libertação ele vai ser a violência revolucionária. Fanon desenvolve sua obra Condenados da Terra como uma espécie de manifesto que teria como intuito a conscientização e mobilização do povo colonizado para a luta da liberdade anticolonial, assim como informar os colonizadores que o colonialismo estaria perto do seu fim a partir do processo de descolonização. Assim, a obra de Fanon, ela trata-se a diagnosticar que essa velha sociedade colonial está em crise e que uma nova deverá nascer pelas mãos do povo colonizado. E essa transformação social só será possível por meio da violência revolucionária. A grande crítica de Fanon aos intelectuais, como exemplo dos autores apresentados anteriormente, é exatamente sobre a praxis revolucionária, pois Fanon acreditava que eles defendiam os interesses burgueses do mercado, além de estarem presos à estrutura política ocidental que preferenciava os meios pacíficos de tomada do poder e os distanciavam da real luta que as massas colonizadas estavam movendo contra o capitalismo. Argumentando, então, que a influência das metrópoles fez os intelectuais colonizados alheios ao senso de comunidade e unidade, ele expõe que o discurso liberal que privilegia a liberdade individual não se mostra válido na realidade material da luta de libertação colonial, uma vez que o que está em jogo é o interesse do povo colonizado e não individual. Nesse sentido, ele conclui, então, que esses intelectuais, ao se focarem apenas na manutenção de boas relações econômicas, eles deixam de lado o combate contra o colonialismo. E vai afirmar que não enfrentaram a máquina burguesa, não desenvolveram sua consciência de luta de classes, enquanto que, para o colonizado, essa violência representa a praxis absoluta. E defende também que o homem colonizado liberta-se por essa violência revolucionária. Essa praxis ilumina o agente porque ele indica os meios e o fim. Sendo assim, a reforma pacífica se apresentava como uma solução amigável que beneficiaria tanto os intelectuais quanto os interesses do mercado capitalista. Além disso, o Fanon ele explicita
como o uso da violência revolucionária tem o potencial de exercer poder político dentro do sistema capitalista, e como esse mesmo sistema se utiliza das elites para trabalhar permanentemente contra esse movimento revolucionário e defender seus próprios interesses. A partir do momento em que as elites nacionais percebem que o movimento revolucionário impacta diretamente a economia capitalista, ao destruírem os bens materiais, o revolucionário impacta diretamente a economia capitalista ao destruírem os bens materiais, e que possuem também a capacidade de destruir a própria classe dominante nesse processo, elas iniciam um processo de tentativa de contenção dos eventos. Essa tentativa se dá por meio da imprensa e das mídias internacionais, condenando as ações revolucionárias, bem como por meio do posicionamento político dos partidos contrários ao uso dos métodos violentos. Sendo assim, ele vai dizer que os dirigentes nacionalistas sabem que a opinião internacional é forjada unicamente pela imprensa ocidental. Sabendo-se, então, que essas mesmas colônias serviram ao desenvolvimento econômico e expansão do sistema capitalista ao longo da história, ele vai dizer que esses países colonizados, eles representam também um sistema, um mercado interessante ao sistema econômico capitalista, e que é nessa equação que reside a sua importância e seu poder político. Ele vai falar também que a violência revolucionária ela é necessária para a transformação do status quo e para o surgimento de uma nova nação. Ele vê na luta entre o colonizador e o colonizado a epítome da luta de classes marxista. O que fica evidente ao afirmar que a luta pela libertação colonial só pode ocorrer em consequência de um combate decisivo entre dois protagonistas, e ao reconhecer a mesma como um encontro de duas forças congenitamente antagônicas. Dessa forma, o processo de descolonização e o uso da violência revolucionária, elas fazem parte de um processo de libertação física e mental do colonizado. O colonizado descobre o real e transforma-o no movimento de sua praxis, no exercício da violência e em seu projeto de libertação. Essa violência revolucionária, ela é uma ferramenta a ser utilizada pelo povo revolucionário com o intuito de combater os colonialistas e quebrar a máquina colonial durante o processo revolucionário. Para além, a luta colonial é também unificadora, ultrapassando a heterogeneidade nacional. Mas o que seria, então, o gatilho para que esse processo revolucionário se inicie? O Fanon ele vai dizer que é o fenômeno da violência atmosférica, que contamina e incentiva as massas a lutarem contra o colonialismo. É esse fenômeno que se inicia com a repressão colonial, a partir de manifestações de poderio militar nas ruas, de deportações das lideranças anticolonialistas e de repressão policial, que cresce à medida em que mais revoltas vão acontecendo e que usam a violência no processo revolucionário e que vão tendo sucesso. Dessa forma, as repressões, longe de quebrar o ímpeto, acentuam os progressos da consciência nacional. Ele vai dizer também que é essa mesma atmosfera que une o povo colonizado, pois o faz perceber que ele não está sozinho nessa luta. Sendo assim, o ponto, então, de encontro entre Fanon e Amílcar Cabral é quanto à união na luta anticolonial e antirracista. Cabral ele defendia a união dos povos da Guiné-Bissau, da Guiné e Bissau, perdão, o anacronismo, enquanto ele participou ativamente na luta anticolonial contra o colonialismo português. E também fez parte do programa político partidário do seu partido, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que ele defendia uma defesa de uma política que considerasse o interesse de todo o conjunto nacional e a união desses dois países. Cabral ele destaca em um de seus discursos intitulados, dentro da obra dele, que é intitulada Unity and Struggle, o poder político presente na união dos povos colonizados de ambos os países contra a dominação estrangeira, principalmente povos de diferentes posições econômicas em diferentes regiões
saindo de até a elite branca colonialista, os trabalhadores assalariados, até o povo rural. Ele afirma que, em primeiro lugar, é necessária a união e a organização de todos os povos para que depois se possa ter sucesso na luta anticolonial. Conforme, então, exposto no slide, ele vai dizer: o significado da nossa luta não é apenas a respeito do colonialismo, mas também respeito a nós mesmos. União e luta. Unidade para que possamos lutar contra os colonizadores e luta para que possamos alcançar a nossa unidade, para que possamos construir a nossa terra como deve ser. Portanto, a união se faz necessária para alcançar-se o objetivo comum, que seria, tanto em Guiné quanto em Cabo Verde, o de mobilizar todos contra as forças coloniais portuguesas. A gente vai retomar um pouquinho um outro ponto trazido por Fanon, que é o fenômeno do hibridismo e suas consequências para a construção e manutenção da identidade moderna. O que esses teóricos vão dizer é que há uma fissura na identidade pós-moderna. Mas o que é o pós-moderno? Os pós-modernistas, eles vão dizer que a crise causada pela queda do Muro de Berlim, em 1989, é um marco histórico que constitui o início do período da pós-modernidade. Eu havia dito anteriormente que o hibridismo surge devido a um choque de linguagem, ou seja, do encontro causado pelo deslocamento físico do colonizado para a metrópole. O mesmo pode ser dito sobre o deslocamento de outros povos migrantes, como as diásporas, que é um tema também tratado por esses dois autores. Mas a gente vai deixar isso um pouquinho de lado para falar primeiro sobre identidade. O importante é aqui, o foco central nessa teoria é o estudo da linguagem no impacto cultural. Stuart Hall ele vai dizer que a identidade na modernidade deixou de ser centrada no próprio indivíduo e passou a ser externalizada, sofrendo assim uma descentralização ou deslocamento. E que devido às mudanças no contexto pós-moderno, como as mudanças no pensamento social e o surgimento de fenômenos sociais como a globalização, os próprios movimentos sociais, como o movimento feminista, o movimento negro, que vão causar uma crise nessa identidade. Para ele, então, as identidades estariam se desintegrando como resultado do crescimento do fenômeno da homogeneização cultural e do pós-moderno global. Com isso, as identidades nacionais e outras identidades particularistas estão sendo reforçadas como resistência à globalização. Porém, ele indica que, apesar das identidades nacionais estarem em declínio, novas identidades híbridas estariam tomando o seu lugar. O que ele propõe, então, é que a globalização tem o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional. Teria um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, tornando essas identidades mais políticas, mais plurais, diversas, menos fixas, unificadas ou ahistóricas. Hall vai apontar que há evidências da produção de novas identidades, como, por exemplo, as novas identidades que emergiram nos anos 70, agrupadas ao redor do significante Black, o qual, no contexto britânico, forneceu um novo foco de identificação tanto para as comunidades afro-caribenhas quanto para as asiáticas, como uma identificação de não branco ou como o outro. É a partir disso dessa alteridade, que vai se formar um eixo comum de equivalência nessa identidade. Ela continua a existir como uma identidade ao longo de outras diferenças. Deixa eu tentar traduzir um pouco. O que acontece é uma multiplicidade de identidades. O que acontece é uma ramificação dessa identidade que aparentemente antes era uma identidade sólida e homogênea, para uma ramificação. Existem novas identificações sociais. As pessoas, os sujeitos sociais,
começam a se identificar com outras identidades, eles começam a se identificar como outros nomes, como outros papéis sociais. Então, é isso que vai acontecer, uma ramificação. Apesar de uma manutenção da identidade tradicional. Ele vai dizer, então, que o movimento Black, é um exemplo não apenas do caráter político dessas novas identidades, ou seja, um posicionamento dentro de uma conjuntura política, mas também um modo de como a identidade e a diferença estão interconectadas, articuladas ou entrelaçadas em identidades diferentes, sendo que uma nunca anula a outra. Há alguns exemplos de identidades que não se anulam. Acho que exemplificando vai ficar um pouco mais fácil. Eu me identifico como mulher, como brasileira, como fazendo parte de uma corrente política. Então, são essas múltiplas identidades que a gente vai se identificando, mas que não anula uma a outra. Além disso, essas identidades elas vão girar em torno daquilo que Baba vai chamar de tradução. Naquilo que diz respeito às identidades, essa oscilação entre tradição e tradução, ela estaria se tornando ainda mais evidente num quadro global. O Hall vai dizer que em toda parte estariam emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspensas em transição entre diferentes posições, que retiram seus recursos ao mesmo tempo de diferentes tradições culturais, e que são também produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns no mundo globalizado. Por isso, poderia ser tentador pensar que a identidade na era da globalização, estando destinada a um lugar ou outro, ou retomando suas raízes culturais, históricas, ou se desaparecendo através de uma assimilação ou homogeneização. Mas isso seria falho para ele, pois há uma outra possibilidade, que é a tradução. O que seria, então, a tradução? A tradução nada mais é do que uma tradução daquela pessoa para uma determinada cultura. Esse conceito ele descreve aquelas formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para além da sua terra natal, que migraram. Essas pessoas elas têm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas não existe uma ilusão de um retorno ao passado. Elas seriam, então, obrigadas a se assimilarem, a negociarem com as novas culturas em que estão inseridas, mas não é uma assimilação completa, não há uma homogeneização. Essas pessoas não perdem completamente suas identidades. Elas carregam os traços de outras culturas, tradições, linguagens e histórias que marcaram suas vidas. Elas viveriam nesse entre-lugar, que é o que Baba diz. As pessoas pertencentes a essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar a uma ambição de redescobrir qualquer tipo de passado histórico perdido. Elas estariam obrigadas a traduzir ou a transferir essas identidades. Hall vai dizer que esse fenômeno é produto de novas diásporas criadas pelas migrações pós-coloniais. Essas pessoas elas aprendem a habitar no mínimo duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre elas. As culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidades distintamente novos produzidos na modernidade. Sendo assim, alguns vão argumentar que o hibridismo e o sincretismo, ou seja, a fusão entre duas tradições culturais, são uma poderosa fonte criativa que produz novas formas de cultura,
mais apropriadas à modernidade tardia que as velhas e contestadas identidades do passado. Por outro lado, existem também fortes tentativas para reconstruírem identidades purificadas, ou seja, para restaurar uma coesão tradicional frente ao hibridismo e à diversidade. Como exemplo, então, em contraposição à tendência ao hibridismo, vemos também, até mesmo nos países citados nesse minicurso, em que os protestos aconteceram, há uma forte contratendência a isso. Seria um retorno ao nacionalismo particularista e absolutismo étnico e religioso. Seria uma tendência ao fundamentalismo. Os exemplos são claros, como o ressurgimento do nacionalismo em alguns países europeus e o crescimento do fundamentalismo, como fundamentalismo religioso. Contudo, Hall vai dizer que a globalização não parece estar produzindo nenhum triunfo do global, nem a persistência do local, no caso, no seu âmbito nacionalista. Os deslocamentos ou desvios da globalização se mostram mais variados e mais contraditórios do que um ou outra, quando nenhum se sobressai. Entretanto, isso sugere também que, sob muitos aspectos, a globalização pode acabar sendo parte daquele lento e desigual, mas continuado descentramento do Ocidente. Bom, o que essas teorias têm a contribuir à nossa discussão? Tais teorias nos indicam que os eventos que estamos discutindo são efeito prático dessa clivagem presente nas identidades contemporâneas. É por isso que são reivindicados, o que é reivindicado são espaços que simbolizam a identidade nacional. Tais grupos sociais não se veem representados por não terem sido inseridos na história nacional. A reivindicação é pela inserção não só de suas histórias, mas de suas próprias identidades. Por fim, Baba e Hall rejeitam, assim, como a teoria da negritude, o assimilacionismo integral. E eles percebem as identidades híbridas diaspóricas como fontes de união comunitária e como forma de contestação dentro do sistema colonialista e capitalista, a partir de um terceiro lugar, como Baba vai dizer. Esse terceiro lugar, por sua vez, ele seria um local de ambivalência entre a assimilação e o local de origem. Retomando também um outro ponto já abordado pela minha colega, eu vou falar agora sobre uma das contribuições da teoria decolonial. Mas por que vamos tocar nesse ponto, nessa teoria? O intuito é que possamos analisar os discursos nacionais que circundam e sustentam esses lugares de memória. A pergunta central fomentada pelos pensamentos de Aníbal Quijano é: democracia e desenvolvimento econômico para que classe? Aníbal Quijano, que foi um sociólogo peruano muito conhecido pelo conceito que desenvolveu de colonialidade do poder, ele procura revisitar a proposta de desenvolvimento para a América Latina dentro de uma nova perspectiva, a globalização. Apesar de inicialmente a ideia de desenvolvimento para a América Latina ter movido diversos setores da sociedade e promovido grandes debates, segundo ele, as perspectivas resultantes desses debates tiveram resultados frustrantes. Dessa forma, o autor vai propor debater questões cruciais como ponto de partida nessa revisitação. Seu debate vai estar baseado principalmente na relação desigual criada durante o colonialismo e que tem a ideia de raças como seu principal argumento. É esse pensamento que é usado pelos países europeus e o restante do mundo colonizado e que se perpetua até os dias atuais dentro do seio social da hierarquia e de poder latino-americano. É importante ressaltar que o debate sobre desenvolvimento
e subdesenvolvimento foi, em geral, fomentado dentro do poder eurocêntrico de conhecimento e que, desde o século XVIII, é um dos instrumentos principais usado pelo poder capitalista, pelo sistema capitalista. E que, em torno desse modelo capitalista europeu, se articulam também as principais formas de escravidão, servidão, de produção, pequena produção mercantil independente e reciprocidade com a América, África e Ásia. Ou seja, o que eu quero dizer é que é esse debate sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos que sustenta o mecanismo hierárquico da nossa sociedade internacional, que coloca países das regiões da América, África e Ásia como subdesenvolvidos, como inferiores aos países envolvidos. E é essa narrativa sobre desenvolvimento que vai ser questionada. Conforme a gente falou, então, anteriormente, o colonialismo foi o cenário e o marco que permitiu a constituição da ideia de raça como instrumento universal de classificação social básica de toda a população do planeta. E essa classificação se provou ser, até o momento, o mais eficaz mecanismo de dominação dentro do poder mundial capitalista. Quando o colonialismo foi eliminado, a relação colonial de dominação entre raças não se extinguiu, sendo em muitos casos muito mais ativa e decisiva na configuração de poder. É dessa relação que vai nascer o termo colonialidade de poder. É esse modelo, vai dizer Keanu, de poder colonial moderno, eurocentrado, mundial e capitalista que persiste há 500 anos. E essa modernidade e colonialidade é uma expressão central da classificação da população mundial, em torno da ideia de raça. Junto com as ideias pré-coloniais de classificação, se ergueu então um novo modelo de classificação fundado na colonialidade de poder, entre europeus brancos e as demais raças dominadas inferiores. Mas como isso vai se articular? Os grupos sociais da América Latina que conquistaram o controle do poder no momento da independência eram todos os brancos da sociedade e tinham esses ideais como base. Com o controle dos meios de produção, das instituições e dos mecanismos de autoridade política, esses brancos não se percebiam e se sentiam distintos dos índios, negros e mestiços. Eles se consideravam, por raça, naturalmente superiores e próximos aos demais brancos, ou seja, aos europeus. Por seus interesses de exploração de um lado e por classificação racial do outro, assumiam necessariamente que seus interesses sociais e sua cultura eram diretamente antagônicos aos da imensa maioria dominada. Logo, dada essa configuração de poder, toda possibilidade de democratização, por menor que fosse, implicava em uma descolonização das relações de poder, da erradicação da ideia de raça como um mecanismo básico e universal de classificação social da população. Na América Latina, os dominantes beneficiários das relações coloniais de poder eram uma pequena minoria. E esse novo Estado era, portanto, de uma das raças, não do conjunto da população, nem sequer da parte majoritária. Em consequência, não podia ser nacional. A narrativa construída a partir da constituição desses novos Estados, a nação, não representava a sua totalidade, nem perto disso. Não era esse o objetivo. O objetivo era de se equiparar e se assimilar ao discurso europeu. Keanu vai dizer, então, que é isso que explica por que na América Latina, em seu conjunto, com algumas particularidades, durante todo o século XIX, os grupos dominantes articularam seus interesses exclusivamente para os seus pares, a burguesia branca, especialmente nos países mais poderosos, como Inglaterra e França, e posteriormente os Estados Unidos. Não se tratava de uma subordinação de uma burguesia central, mas de uma comunidade de interesses fundamentada na colonialidade de poder dentro do capitalismo mundial. A subordinação ela vinha depois, como consequência dessa articulação de interesses, e que toda essa articulação de interesses entre os grupos dominantes latino-americanos e europeus só podiam ser feitas como os primeiros, como sócios menores. Ou seja,
os grupos dominantes latino-americanos continuavam sendo inferiores aos europeus. O contexto da globalização só se pôs a aumentar essa relação de desigual de poder, pois o capitalismo mundial hoje, mais do que nunca, necessita de um Estado. No entanto, ele o quer o menos democrático e nacional possível. Então, o que estaria em debate hoje é a pressão pela desdemocratização e, de certo modo, pela desnacionalização da sociedade e do Estado, em todos em que atualmente, devido à colonialidade de poder, não pôde ser consolidado o processo de Estado-nação. O autor conclui, então, que dentro dessa perspectiva de modelo de poder capitalista e da sociedade capitalista, não há nenhuma possibilidade de desenvolvimento distinta da que reproduz essa continuada concentração de poder, de desdemocratização contínua das relações sociais, da polarização social e da comiseração de proporções cada vez maiores para a população latino-americana. Eu vou partir agora, então, para as minhas contribuições e reflexões finais. Retomando um pouco os pensamentos, Fanon ele ressalta que se ver como negro surge a partir de uma criação social concebida e imposta pelos brancos para a implementação e perpetuação da relação colonial, que traz consigo o imaginário social de sua superioridade histórica e cultural branca, europeia e norte-americana. Depois, Hannon demonstra que essa classificação do outro a partir da ideia de raça continuou e continua sendo utilizada mesmo após o fim do colonialismo nas sociedades. A primeira reação a ser realizada a partir do movimento de negritude é uma tentativa de combater o racismo estrutural, implementando uma visão positiva do negro no imaginário social. Porém, como o Fanon aponta, esse movimento de libertação do povo negro, esse mecanismo utilizado apenas faria com que o oprimido ocupasse o lugar do opressor, ou seja, que existisse uma equivalência. Mas isso não representaria uma quebra da estrutura, o fim desse sistema. Ele vai dizer, então, que a violência revolucionária deve ser a única forma de real libertação desse sistema e do fim dessa narrativa social. Ele, então, não faz uma abordagem conciliadora, mas uma tomada de poder dessa classe que é oprimida e a criação de uma nova sociedade que rompa com essa sociedade de classes, com essa opressão. Além disso, quando a gente observa as manifestações promovidas pelo movimento social, que gerou a remoção dos monumentos históricos de centros urbanos em cidades como São Paulo, Londres, Bristol, Antwerp, Fort Myers, Dublin, Montreal, entre outras, ao longo do último ano, fica evidente uma ruptura com o sentido que as sociedades dão hoje aos seus lugares de memória. Bem como a perda do vínculo entre aquelas representações e a história nacional. Isso quer dizer que esses lugares de memória que foram erguidos na segunda metade do século XXI, com o objetivo de reificar um passado conquistador, expansionista e patriota de grandes potências ocidentais, a partir do uso de imagens e figuras históricas, como Leopoldo II, parecem agora ruir frente à resistência de memórias subalternas de sujeitos que até então foram apagados da história nacional. Sujeitos esses que demandam seu reconhecimento como sujeitos históricos e políticos. Além disso, as manifestações levaram às ruas questionamentos sobre o racismo estrutural presente nas instituições policiais e judiciárias, bem como as representações memoriais de genocidas e traficantes de escravos nas grandes metrópoles. É inegável que o racismo estrutural está presente desde a fundação das sociedades modernas. Então, a questão discutida aqui não é sobre qual é o melhor meio de se alcançar as mudanças sociais necessárias para trazer fim ao maniqueísmo, conforme falado por Fanon,
mas perceber que, socialmente, há uma normatização da violência institucional praticada, principalmente contra as populações negras desses países. E precisamos perceber as amarras sociais por trás de fenômenos como esses. Cada vez mais percebe-se que esse imaginário social construído para justificar o colonialismo se perpetua, apesar da vitória das lutas de independência anticolonial. O racismo ele continua vivo no seio dessa sociedade. Por fim, então, eu gostaria de finalizar com o pensamento de Rosa Luxemburgo, que está exposto no slide, que diz que, de fato, na história, a reforma legal ou a revolução põe-se em marcha por motivos mais poderosos que o cálculo das vantagens ou dos inconvenientes comparados entre os dois métodos. Mais uma vez, gostaria de agradecer e nós voltaremos para a última aula.